Graça e paz, né? Glória a Deus, chegamos ao fim aí do mês de maio, hoje é o dia 31, né? Louvado seja Deus por essa vitória, vencemos aí o mês da família, e também assim, né, comemoramos aí durante esse mês, como disse aqui, o nosso 11º aniversário da nossa amada e honrosa Segunda Igreja Batista de Caeté. Quero aproveitar aqui e já deixar aí disponível para você, abaixo ao vídeo aí estará aparecendo o nome da nossa conta bancária, para que você possa estar fazendo aí a entrega e a devolução dos seus dízimos, ofertas, também as suas doações. Que Deus possa de maneira gloriosa estar abençoando a sua vida e também suas contribuições. Quero te convidar nesse momento a nós orarmos e agradecer ao nosso Deus. Grande Deus de amor, de paz, misericórdia, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Senhor, por mais um fim deste mês ao qual passamos, e já te pedimos, ó Pai, a tua bênção, a tua orientação e o teu cuidado, ó Pai, para esse mês de junho que se aproxima, que nós possamos permanecermos, ó Pai, firmes, unidos, ó Pai, e o nosso temor no Senhor. Eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui.
a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Quanto tempo esperei. Chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor. Move as águas. Vou mergulhar, vou me libertar. Sim, move as águas. Nesse momento eu quero te convidar, né, depois desse louvor abençoado, né, eu te agradeço por tudo que Deus tem feito em nossa vida, por tudo que Ele faz, e Ele ainda fará muito mais. Vamos abrir então assim a palavra do Senhor no livro de Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22. Assim diz a palavra de Deus: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, diante desse texto, eu quero propor para a gente trabalhar o tema aqui de apresentando ao mundo uma nova comunidade, a Igreja de Cristo. No mundo, nos dias atuais, como conseguir viver na luz e se distanciar a cada dia das trevas. Um momento de pós-modernidade, onde a nossa atenção sempre é voltada ao consumismo, ao poder aquisitivo. Então nós precisamos sim, não deixar nossas vontades carnais nos dominar, para assim então vivermos de acordo com a vontade do Espírito. E alguns pontos fortes de base de uma nova comunidade dentro desse texto de Efésios capítulo 2, 19 a 22, que eu li há pouco com vocês. Nós temos aqui o primeiro ponto, ele é de origem divina. Uma comunidade baseada em Cristo. Deus teve o plano dessa comunidade existir. Um segundo ponto, Jesus é o instituidor dessa comunidade, ou desta igreja. Se Ele a instituiu, Jesus também, então, Ele é o Senhor dessa comunidade. Interessante a gente ver também que essa comunidade, ela está sempre em processo de edificação e transformação no Espírito Santo. E com isso, nós temos a convicção que essa igreja, ela não pode ser destruída. Ela é com o propósito eterno de Deus. Na maior parte das ocorrências, tem dois significados fundamentais do Novo Testamento, dessa nova comunidade. Uma delas é congregação.
seria ali aquele grupo de crentes em Cristo batizados que se reúne para adoração, companheirismo e serviço cristão. E também tem uma outra posição que são pessoas, que vai ser aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, que é o sentido mais amplo e global para a igreja nos nossos dias atuais. Igreja hoje nós temos que identificar que somos nós, pessoas. Igreja não é apenas um tempo físico para existir, para Deus se fazer presente. Ele se faz presente em cada um de nós, em cada coração. Então, dentro desse tema, eu quero trabalhar aqui também com o sentido de como congregação local. Pessoas que se reúnem em um local apropriado. Então, o que vem ser, o que é uma igreja? No Novo Testamento nós sabemos que igreja é o quê? Um organismo vivo e dinâmico. Ela deriva da palavra eclesia, que quer dizer aqueles que são chamados para fora. Lá pelo Antigo Testamento, interessante a gente ver que o povo de Israel foi chamado para sair da escravidão do Egito. Nos dias de hoje, nós entendemos a igreja não como um organismo vivo ou dinâmico, mas hoje se tem intitulado muito como organização ou instituição. Então, como organização e instituição, nós somos chamados para fora do pecado, em Cristo Jesus. Deus nos outorgou uma missão e uma visão a desempenhar. O que é uma igreja de Jesus Cristo? Baseado como igreja de instituição, hoje somos na pessoa de Cristo Jesus. Então, para ser uma igreja de Jesus Cristo, primeiro, é um grupo de companheirismo. Atos capítulo 2, versículo 42, diz a palavra de Deus: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então, um grupo de companheirismo. As pessoas viviam ali em comunhão, reunindo de casa em casa, partindo o pão, fazendo orações, louvando e adorando a Deus. A igreja também, ela possui vários membros, mas todos são guiados pelo Espírito Santo. Uma igreja de Jesus Cristo, ela anda sob a direção do Espírito Santo. Colossenses capítulo 1, versículo 18 vai dizer: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Cristo é a base de qualquer comunidade. A igreja verdadeira, que tem que ser hoje testemunhada ao mundo, ela tem que ter o alicerce, a base como Cristo Jesus. Um terceiro ponto que a igreja de Jesus Cristo ela tem que ser um templo espiritual. Ela não pode ser apenas um templo físico, apesar que estamos falando aqui como congregação local, mas vai muito além do que uma congregação local. Ela é o templo espiritual. Na igreja do Novo Testamento, todos os cristãos, eles eram sacerdotes. Todo cristão na igreja de Cristo do Novo Testamento é um sacerdote. Antigamente o sacerdote, no Antigo Testamento, as pessoas eram separadas a servir o templo, a fazer serviços ao templo. E tinha uma linhagem ali separada, a de Levi, a de Benjamim, a executar, a ser o sacerdócio. Mas quando Cristo vem, Ele nos dá a liberdade de cada um de nós ser esse sacerdócio santo.
1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. O cristão, meu irmão, ele não pode viver o pensamento querendo voltar a experimentar as trevas mais. O dia que ele encontra a luz na pessoa de Cristo Jesus, ele tem que começar a irradiar esta luz na vida dos outros. Para isso nós fomos chamados por Cristo a ser esse sacerdócio santo e que agrada ao nosso Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 6: e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Esse é o nosso foco, glorificar a Cristo Jesus. Nossas ações e atitudes, como o templo espiritual, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e um corpo que vive em companheirismo. Isso é o que a igreja de Cristo Jesus ela tem que viver nos dias atuais. E precisamos encorajar uns aos outros, amados, a vivermos dessa maneira. Como eu já disse, no Antigo Testamento havia pessoas separadas a seu sacerdócio. E hoje, nos dias atuais, nós sendo sacerdotes, além desses 3 pontos que eu já me coloquei aqui, o que mais podemos fazer como sacerdotes nos dias atuais? Se somos cada um sacerdotes. O primeiro, sacrifício de louvor. Hebreus 13, versículo 15 vai dizer: por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Lábios que confessam o perfeito louvor a Deus. Para isso fomos escolhidos por Deus. Um segundo ponto, sacrifícios de boas obras. Nós somos sacerdotes para viver na prática das boas obras, não para a nossa salvação. Boas obras não trazem salvação a ninguém. A salvação ela é por meio da morte sacrificial e redentora de Cristo Jesus. Mas as boas obras mostram realmente o nosso caráter da pessoa de Cristo e a presença do Espírito Santo dentro de nós. Hebreus capítulo 13 também, agora o versículo 16, ele vai dizer: não deixem de fazer o bem e ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Quando amamos, quando preocupamos com o nosso próximo, como realmente queremos desejar a Ele, aquilo que nós tanto ansiamos, esse sim é o verdadeiro sacrifício de boa obra. Um terceiro sacrifício, como sacerdotes nos dias atuais, é o sacrifício de uma vida dedicada a Deus. Na sua vida, depois que você aceitou Cristo, ou está caminhando com Cristo, ou caminhando para tomar essa decisão, você já tem que estar ciente disso. A sua vida é para louvor, para a glória de Deus. No momento que entendemos o ato sacrificial de Jesus, entregamos a vida a Ele, verdadeiramente nós estamos confessando, morrendo para nossas vontades humanas e vivendo ao propósito eterno do nosso Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço de Deus.
e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus se transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Somente quando entregamos por completo a vida a esse Deus maravilhoso e deixamos que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, verdadeiramente nós somos vitoriosos, queridos. A vida do crente, ela deve ser entregue totalmente nas mãos de Deus. E qual a missão da igreja como corpo de Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21. A palavra de Deus vai nos orientar. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Àquele que não conheceu pecado, e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o ato, irmãos, da nossa salvação não jamais será um mérito nosso, jamais será um mérito conquistado pela força humana, mas sim é uma dádiva, é um privilégio, é uma oportunidade que Deus nos concede. O seu amor incondicional, a sua misericórdia, a cada dia, ela vem nos acobertar, para que assim a justiça de Deus se cumpra em nossa vida. E assim a nossa missão como comunidade local é, primeiro, ser notada por uma vida de serviço aos outros. Segundo, ser todos guardados pelo Espírito de Cristo Jesus. Terceiro, ser dominados pelo amor. O amor de Deus tem que inundar na nossa vida, a ponto de nós fazer este amor a exalar na vida dos outros. E fazendo isso, nós vamos ter a condição então de promover a adoração, o ensino e a evangelização das boas novas de salvação. Então é isso, queridos. É isso que nós precisamos apresentar ao mundo. Essa nova comunidade chamada Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo. Que Deus possa abençoar, que você possa ter o seu interesse verdadeiramente de fazer parte dessa nova comunidade. Porque o prêmio maior nós não vamos receber aqui, mas sim na glória do nosso eterno e bom Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és
para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Como foi cantada agora essa canção, Reina em mim, Senhor. Que você possa pedir. Quero nesse momento te convidar, vamos orar, falar com o nosso Deus. E no momento onde você está aí, peça para Ele reinar, para Ele fazer morada em seu coração. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos e glorificamos, ó Pai. Por hoje, ó Pai, sermos parte dessa nova comunidade, a Igreja de Cristo Jesus. E a todos aqueles, ó Pai, que estão conosco nesse momento, estão sentindo a vontade, ó Pai, de tomar essa decisão, de entregar a sua vida e o seu coração. Que o Senhor venha recebê-los, ó Pai, para que eles também venham ser bênção e cumprir a missão da Igreja de Cristo aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Todas fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Tua voz, não há doenças nem cura
sobre nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra